Transmissão de calor. Galera, na aula anterior falamos que o calor ele pode se propagar tanto por condução, convecção, ou radiação ou irradiação. Ainda falamos na aula anterior sobre a propagação de calor por condução. Mas nessa aula vamos dar ênfase apenas à transmissão de calor por convecção. Tudo bem? Professor, em qual meio ocorre a transmissão de calor por convecção? Esse tipo de transmissão de calor ocorre nos fluidos. E quem são os fluidos, professor? São os líquidos e os gases. Isso quer dizer que a transmissão de calor por convecção, ela pode ocorrer tanto nos líquidos quanto nos meios gasosos. É importante lembrar que a convecção não se propaga no vácuo, somente nos líquidos e nos gases. Tudo bem? A convecção, olha só, qual é a definição de convecção? É um processo de transmissão de calor no qual a energia térmica muda de local acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Para você entender esse conceito, olha para a ilustração abaixo. Aonde? Imagina que você tem um recipiente contendo uma certa quantidade de líquido que está sobre uma certa chama, uma certa fonte de calor. Galera, as moléculas que estão próximo à fonte de calor, elas apresentam maior temperatura do que as moléculas que estão na parte superior, mais afastadas da fonte de calor. Essa diferença de temperatura entre as moléculas da parte de baixo do líquido e as moléculas da parte de cima implica numa diferença de densidade dessas moléculas. Você vai entender melhor olhando para a figura ao lado, aonde? Observe que essas três moléculas representadas na parte de cima são moléculas que têm menor temperatura, por estarem mais distante da fonte, e apresentam maior densidade. Isso quer dizer que quanto menor a temperatura de uma substância, maior será a sua densidade. Tudo bem? Já as moléculas que estão mais próximo da fonte de calor, elas apresentam maior temperatura, elas estão mais quentes e, consequentemente, elas possuem menor densidade. Turma, essa diferença de densidade entre as moléculas da parte de cima do líquido e as moléculas da parte de baixo implica num deslocamento das moléculas que estão na parte de cima do líquido. Olha só, as moléculas de maior densidade, elas descem, tá certo? Ocupando o espaço das moléculas de menor densidade, que por consequência sobem, ocupando o local, tá certo? Das moléculas que tinham maior densidade, que estavam mais frias lá em cima. Esse sobe e desce, em que as moléculas mais frias descem e as moléculas mais quentes sobem, é representado na figura ao lado, ó. Observe que a água mais fria vai descer e a água mais quente vai subir. Esse fenômeno de sobe e desce, de deslocamento de matéria, de deslocamento de líquido, devido a uma diferença de temperatura e, consequentemente, uma diferença de densidade, nós chamamos de corrente de convecção. Quero deixar bem claro que a corrente de convecção não é um tipo de transmissão de calor, é simplesmente um fenômeno na qual a massa se desloca devido a uma diferença de temperatura e, consequentemente, uma diferença de densidade. O que eu quero deixar bem claro é que o calor ele se desloca junto com a matéria, junto com as partículas. O calor sai de um local para outro juntamente com a matéria, tá bom? Então, na propagação de calor por convecção, há transporte de matéria. A matéria se desloca também levando energia térmica consigo. Tudo bem? Olha só, a convecção também acontece nos refrigeradores. Nos refrigeradores domésticos convencionais, a refrigeração dos alimentos é feita por convecção do ar em seu interior. Para você entender melhor, vamos imaginar a ilustração nesse slide. Geralmente, turma, o congelador da geladeira são colocados na parte superior e isso tem uma explicação, tá bom? O ar que sai do congelador, ele é sempre um ar mais frio,
o ar que sai do congelador, ele é um ar mais frio. E por ser um ar mais frio, de menor temperatura, ele tem uma tendência de descer. Então, ele desce, resfriando o alimento que está na parte de baixo da geladeira e também empurrando o ar quente, que tem menor densidade, que está na parte de baixo da geladeira. Tudo bem? Esse sobe e desce entre as camadas de ar frio e quente, também nós chamamos de corrente de convecção. E isso ocorre no interior da geladeira. Ficou claro para vocês? Vamos falar do ar-condicionado e dos aquecedores, porque nos ar-condicionados e nos aquecedores também ocorre a corrente de convecção. Também ocorre a transmissão de calor por convecção. Olha só, qual a diferença entre ar-condicionado e os aquecedores? A função do ar-condicionado é resfriar o ambiente. Já a função do aquecedor é aquecer, é aumentar a temperatura, tá certo? Do local, do ambiente onde ele foi instalado. Para isso, pessoal, o ar-condicionado ele deve ser colocado sempre na parte superior da sala, do ambiente, tá bom? Isso porque o ar que sai do ar-condicionado ele é sempre um ar mais frio, um ar mais denso, um ar de menor temperatura. E a tendência dele é sempre de descer. Ele desce resfriando o ambiente e o ar quente sobe em direção à parte superior do local, tá bom? Já os aquecedores, pessoal, ele deve ser colocado aonde? Na parte de baixo do ambiente. Por quê, professor? O ar que sai do aquecedor é um ar quente e, por ser um ar quente, apresenta maior temperatura e menor densidade. E por ter menor densidade, a tendência do ar quente é sempre de subir. O ar quente tende a subir, aquecendo todo o ambiente. Esse sobe e desce da massa de ar quente e da massa de ar frio, devido a uma diferença de temperatura e, consequentemente, uma diferença de densidade, também nós chamamos de corrente de convecção. Tá claro isso, pessoal? Vamos falar das brisas marítimas e das brisas terrestres? Olha só, pessoal, a água do mar e a areia da praia, eles aquecem com velocidades diferentes. Isso se dá por quê? A água do mar e a areia da praia são duas substâncias que apresentam calor específico diferente. Isso faz com que, devido à água do mar ter maior calor específico, ela demora mais para aquecer e também demora mais para se esfriar. Já a areia da praia, ela apresenta pequeno calor específico ou baixo calor específico. Isso faz com que a areia ela aqueça muito rápido e também se esfrie muito rápido. Durante o dia, olha só, durante o dia, a areia ela aquece primeiro, ela fica mais quente primeiro. Então, esse ar que está próximo da areia, por ser mais quente, né? E o ar que está próximo ao mar, por ser mais frio, por estar mais frio, na verdade, há um deslocamento dessas massas de ar devido a uma diferença de densidade, aonde, pessoal, o ar frio ele se desloca em direção ao litoral, em direção à areia, e o ar quente sobe e se desloca em direção ao mar. Esse fenômeno, tá bom, que acontece durante o dia, aonde a areia fica mais quente do que a água, nós chamamos de brisas marítimas. Durante a noite, esse processo ele inverte. Durante a noite, quem vai estar quente vai ser a água do mar vai estar quente e a areia da praia vai estar fria. Isso faz com que, pessoal, durante a noite, tá bom? O ar que está sobre a areia é um ar mais frio e o ar que está sobre a água é um ar mais quente. Então, há uma diferença de temperatura e, consequentemente, uma diferença de densidade. Isso faz com que, pessoal, o ar frio que está no litoral, ele se desloque em direção ao mar e a água quente, o ar quente que está sobre o mar, ele suba, né, e se desloca em direção ao litoral. Esse fenômeno é chamado de brisas terrestres. Tudo bem, pessoal? Essa é a aula de hoje e até o próximo encontro.